Este projeto ferroviário do Havaí parece ser um fracasso total. E foram 10 bilhões de dólares atirados pela janela. É verdade que o Havaí é frequentemente considerada a ilha de todas as possibilidades. A paisagem é diversificada e as distâncias são fenomenais. Como resultado, o transporte no Havaí sempre foi um problema recorrente. Os primeiros projetos ferroviários da ilha também vão nessa direção. Mas o projeto Skyline parecia ser a solução perfeita. Mas no momento, apenas a primeira fase do projeto foi inaugurada, à medida que se multiplicam os problemas e atrasos na construção. Podemos realmente considerar melhorar o transporte no Havaí? O Havaí sempre foi considerada a ilha de todas as possibilidades. O arquipélago conheceu um grande número de acontecimentos significativos que moldaram a sua história. A chegada dos primeiros ocupantes polinésios é estimada entre 300 e 500 anos depois de Cristo. A conquista do Pacífico é definida pelo chamado Triângulo Polinésio, entre a Nova Zelândia, a Ilha de Páscoa e o Havaí. Eles trouxeram consigo uma forma de hierarquia social, bem como crenças religiosas. Ao longo dos anos seguintes, a cultura havaiana criou raízes permanentes. No entanto, os conflitos de partilha de terras foram comuns. Foi em 1778 que o capitão James Cook chegou por um acaso ao arquipélago havaiano. Esta descoberta abriu portas para muitas outras expedições. Em 1820, os primeiros missionários protestantes chegaram. Honolulu foi então transformado num verdadeiro porto, acolhendo navios mercantes e baleeiros. Além disso, o grande rei Kamehameha foi o monarca mais poderoso do Havaí. Chegou ao poder com uma única ideia: reunir as ilhas do arquipélago. A partir de 1790, o rei, acompanhado de seus guerreiros, embarcaram na conquista. Em 1810, conseguiu o que desejava e unificou todo o arquipélago. Este monarca marcou a história do Havaí, misturando sua cultura tradicional com a dos colonos. A indústria açucareira foi introduzida no Havaí na década de 1830. As plantações de cana-de-açúcar e abacaxi contribuíram muito para a economia do Havaí, especialmente durante o declínio da indústria baleeira. Por sua vez, os colonos americanos, muito ativos na economia havaiana, mostraram interesse particular na Baía de Pearl Harbor e nas suas águas rasas. Em 1893, os americanos derrubaram o reino após um golpe de Estado. Em 7 de julho de 1898, o presidente McKinley assinou uma ordem decretando a anexação do Havaí ao território dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, a relação entre os dois territórios foi posta em causa durante um referendo. O ano era 1958. Os havaianos votaram a favor da entrada do arquipélago nos Estados Unidos. Assim, em 1959, o presidente Eisenhower assinou o projeto de lei. O Havaí se tornou o 50º estado dos Estados Unidos. Após esta integração, o arquipélago mudou, o que lhe permitiu desenvolver a sua economia graças ao turismo. Mas, acima de tudo, o Havaí tem uma paisagem muito diversificada. O arquipélago sempre despertou o desejo de exotismo distante, com as suas praias de areia branca, águas azul turquesa e vulcões majestosos. Muitas vezes, os visitantes deixam-se cativar pela atmosfera e pela alegria de viver que dela emana. Em todo o Havaí, a fronteira cultural e social entre a América e a Polinésia é sentida. Hoje, o arquipélago oferece uma gama excepcional de atividades, paisagens e experiências que são únicas. Certamente, os encantos da baunilha do Havaí ainda fazem efeito. Esta grande diversidade de paisagens, no entanto, não é necessariamente positiva para a evolução dos transportes. É sempre muito mais difícil se mover num território em mudança. Além disso, o Havaí é um arquipélago muito grande, banhado pelo Oceano Pacífico. Com 2.451 quilômetros, é a maior cadeia de ilhas do mundo. Sua área total é de 28.337 km². O Havaí é povoado por 1,44 milhões de habitantes e as principais ilhas do arquipélago são a ilha principal do Havaí, Oahu, que abriga a capital Honolulu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau e Kalohain. Todas elas foram criadas por atividades vulcânicas. Esses vulcões ainda estão ativos, o que leva necessariamente à criação de novas ilhas. Mais uma vez, essas distâncias desproporcionais representam uma desvantagem para a implementação de grandes transportes modernos.
Por isso, o transporte sempre foi um problema recorrente na ilha do Havaí. Hoje, dirigir no Havaí é um pesadelo. A rede rodoviária é frequentemente considerada a pior do mundo. Viajar pelo arquipélago de carro é muito difícil. Os engarrafamentos são intermináveis, tornando cada viagem tediosa. Seja para os locais ou para os turistas, a facilidade de transporte deve tornar-se uma prioridade no arquipélago. E é isso que o projeto prevê. No entanto, as dificuldades remontam às origens da ferrovia havaiana. Mesmo naquela época, o transporte de passageiros não era uma tarefa fácil. Você já viu falar da Companhia Ferroviária e Terrestre de Oahu? Esta é uma daquelas empresas ferroviárias americanas. Teve um grande papel na ilha havaiana, até a sua supressão em 1947. Tudo começou muito bem. Esta rede foi projetada e criada por um americano chamado Benjamin. Ele desembarcou por um acaso em Honolulu em 1865. Muito rapidamente decidiu passar o resto da vida lá. E rapidamente ficou rico. Na década de 1870, se estabeleceu na área árida da planície de Eva. Em menos de 2 anos, as suas plantações de cana-de-açúcar se expandiram no sudoeste. No entanto, sua produção deveria ser transportada entre Eva e o porto de Honolulu. E ainda obteve autorização para construir uma ferrovia em setembro de 1888. As obras começaram em março e o objetivo era simples: construir a linha ao longo dos 19 quilômetros que separam Honolulu. Em 16 de novembro de 1889, abriu oficialmente suas portas. 10 anos depois, a linha media nada menos que 29,8 quilômetros. Em dezembro de 1898, a linha foi totalmente concluída. Ela se destacou no transporte de mercadorias, mas teve muita dificuldade no transporte de passageiros. E tal como acontece com todas as outras ferrovias do mundo, o desenvolvimento dos automóveis e das estradas marcaram seu fim. Em 1939, a empresa encerrou definitivamente o serviço de passageiros e dedicou-se ao frete. No entanto, a Segunda Guerra Mundial deu vida na empresa. Mas isto não bastou. As receitas financeiras caíram mais de 50%. Posteriormente, um terremoto e um tsunami nas ilhas em abril de 1946 devastaram a costa norte. A rede ferroviária foi completamente restaurada, mas a operação foi abandonada. Em 31 de dezembro de 1947, o trem fez sua última viagem. 20 anos depois, em 1966, se multiplicaram novos projetos ferroviários. O objetivo era simples: encontrar uma solução para aliviar o congestionamento nas estradas e melhorar o trânsito em Honolulu. Os estudos foram lançados pelo município em 1977 para um transporte ferroviário denominado Trânsito Rápido da Área de Honolulu. Mas o projeto não obteve financiamento federal, sob o mandato da prefeita Ellen Anderson, eleita em 1980. Em 1985, Frank Faze assumiu a liderança do município e relançou o projeto. Mas ele foi abandonado por decisão do Conselho Municipal em setembro de 1992. Em 2005, o presidente da Câmara lançou um projeto de corredor de trânsito de alta capacidade. Muito rapidamente, a escolha do município recaiu sobre a construção de uma linha férrea. Em 22 de dezembro de 2006, o Conselho Municipal votou no Projeto Horizonte, propondo a construção de um viaduto com 32 quilômetros de extensão. Seu custo foi estimado em 4,6 bilhões de dólares. Em 2007, foram lançados procuras de financiamentos e estudos de impacto. Cerca de 10 empresas manifestaram interesse no projeto e ofereceram seus serviços. O painel de especialistas escolheu a tecnologia clássica de ferro. O projeto foi aprovado pelos eleitores com 51% dos votos contra 46%. Os estudos de impactos finais foram publicados em junho de 2010. Horizonte, portanto, é o maior projeto de infraestrutura até o momento, pois representa a abertura do sistema ferroviário de Honolulu. Horizonte é um sistema de transporte público totalmente autônomo que conecta os subúrbios à capital do Havaí. Até agora, as ferrovias havaianas existiam apenas para o turismo. Esta é uma grande novidade para o país.
Inicialmente, esta estrutura de 2 vias deveria incluir 19 estações. Adeus engarrafamentos e olá transporte rápido. Mas nada realmente saiu como planejado. O edital para a primeira fase de construção foi publicado em fevereiro de 2009. E é a empresa Kiev Pacífico que ganhou. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental ocorreu em 22 de fevereiro de 2011. O edital para o sistema automático da linha, 13 empresas responderam. Mas foi Ansaldo Breda que foi selecionado e ganhou o contrato. A oferta equivaleu a 574 milhões de dólares. A empresa também conseguiu o contrato de operação e manutenção do sistema pelo prazo de 14 anos. Como subcontratada, a Siemens obteve o contrato para a eletrificação da linha. E a LB Foster foi responsável pelo fornecimento das faixas. A Ansaldo STS foi responsável pelo controle dos comboios. Os trens poderiam viajar a uma velocidade máxima de 80 km por hora, mas nenhum maquinista estaria presente nos trens. Os trens seriam abastecidos com energia de tração por aproximadamente 14 subestações elétricas retificadoras, espaçadas aproximadamente 2,5 km ao longo do percurso. Os estudos do projeto da estação foram lançados em 2012. A construção das fundações e pilares do viaduto começaram em abril do mesmo ano. Em 2014, o fim da construção da fase 1 foi previsto para 2017. E a assinatura da construção da fase 2 prevista para o final de 2014. O contrato de construção da fase 2 só foi assinado em julho de 2015. Da mesma forma, as obras da primeira estação da linha começaram em fevereiro de 2016. A inauguração do primeiro trecho aconteceu no dia 30 de junho de 2023. Mas ainda falta 40% do projeto para ser concluído. No entanto, o projeto Skyline enfrenta grandes dificuldades. Para começar, o orçamento inicial literalmente dobrou para 10 bilhões de dólares. Mas não é só isso, o projeto parece longe de estar concluído. Os atrasos continuam se acumulando. O cronograma inicial previa a entrada em operação de toda a linha em 2020. No entanto, a conclusão do projeto Horizonte não está prevista antes de 2031. Fala-se da falta de segurança na construção, causando fissuras. Independentemente disso, o Horizonte não parece pronto para ver a luz do dia. O Havaí é uma ilha cheia de surpresas. No entanto, os transportes sempre foram um grande problema no arquipélago. As estradas estão sobrecarregadas, dificultando qualquer viagem. Horizonte seria, portanto, a solução ideal. Mas este projeto de transporte público autônomo em grande escala não é apenas uma utopia? Será que ele realmente virá à luz do dia? No momento, isso não parece acontecer.